Enquanto muitos fechavam seus negócios na pandemia, eu consegui abrir 2 empresas de sucesso. E hoje nesse vídeo eu te mostro como eu fiz e que é possível sim, para você, para mim, para qualquer pessoa que queira empreender e que não tem momento certo para empreender. O momento é aqui, agora. Meu nome é Simara e você está no canal Simara Mulheres de Negócio. Bom, para começar esse vídeo, eu preciso trazer para vocês o início de como tudo começou. Antes da pandemia, no final do ano ali, antes da gente começar com tudo aquilo, eu tinha essa ideia já de negócio. Eu tinha estudado, lido sobre isso, eu achei que era o negócio do momento. Então, eu já tinha começado ali os primeiros passos para dar entrada na papelada da empresa, com contador, enfim, tudo aquilo. E eu saí para viajar no final do ano não, no começo de janeiro ali, e eu pensei, bom, tem o final do ano, tem o carnaval, tudo é mais lento, os órgãos pegam muito recesso, então as coisas demoram um pouco, é mais lento, tudo é mais lento. Pelo menos aqui no meu estado, né? Então, tudo começa mesmo depois do carnaval. Só que nós tivemos, depois do carnaval, o anúncio de tudo aquilo. Então, o que acontece? Eu podia ter desistido, eu podia ter simplesmente falado, não, vou esperar esse surto aí acabar, vamos ver o que vai virar. A gente nem sabia se ia continuar vivo ou não. E depois, se tudo der certo, eu continuo. Mas, gente, eu fiz totalmente o contrário. Totalmente o contrário. Eu foquei, eu saí de TV aberta, de sites ali de notícias da minha região ou do mundo, e eu foquei exatamente no meu negócio. Eu foquei. E a gente precisa ter foco para ter um negócio. Se você se dispersar com as coisas que estão aqui do lado, não tem como você conseguir. Isso não é só abrir uma empresa, qualquer coisa na sua vida. Então, eu foquei. As coisas estavam muito confusas, eu estava também com muito medo, tá? Com medo, com dúvidas, mas eu foquei. Eu falei, já comecei, já dei os primeiros passos, eu não vou voltar para trás, não vou voltar atrás. E foi. Peguei muitas coisas da minha casa mesmo para estruturar a empresa, para enxugar o máximo possível, para gastar o mínimo de dinheiro, sabe? Foi uma empresa aberta ali com o mínimo ali de investimento, né? Comprei ali a estrutura bem barata, o que eu podia ali pegar da minha própria casa eu peguei, e foi assim. Bom, eu anotei aqui alguns desafios ali do início. Foi como anunciar essa empresa sem capital ali, né, para um marketing bem feito, sem marketing digital, né? Então, o que a gente fez ali para anunciar essa empresa? A primeira coisa que a gente fez foi criar um Instagram para a empresa. E começamos a colocar ali no patrocinado. Depois, a gente achou na nossa cidade esses sites que fazem anúncio, que falam sobre os problemas da cidade. É como se fosse praticamente um jornal ali, né? Só que é online, né? No digital. E como na pandemia muitas empresas não estavam anunciando, muitas empresas tinham deixado de anunciar, esses sites estavam fazendo
umas propostas de negócio muito rentável pra gente, muito bacana. E a gente foi por ali. A moça repórter veio, fez uma reportagem sobre a empresa, sobre o negócio e colocou, né, nesse site. E esse site é muito visto na cidade. E esse site ele tem um Facebook também que tem muitos seguidores, milhares de seguidores, enfim. E foi ali, né? Então assim, a gente impulsionou essa reportagem nesse Facebook dentro desse site. Então foi assim que a gente foi conseguindo, mas tudo muito no orgânico, nada assim que tenha que colocar muito dinheiro, até mesmo porque a gente não tinha e porque a gente não queria ficar ali colocando muito dinheiro numa coisa que ninguém sabia o que ia acontecer. Então foi tudo muito no orgânico, muito lento mesmo. E aí começaram a chegar os primeiros clientes. E quando começou a chegar e a gente começou a ouvir a necessidade das pessoas, a gente viu que a gente estava exatamente no lugar certo e na hora certa. Por quê? Esse negócio, essas duas empresas, é voltada para a terceira idade. E na pandemia, as pessoas queriam proteger os seus idosos, né? De filhos adolescentes, estavam com medo deles pegarem, enfim, de adquirirem, enfim, né? E aí a gente viu que a gente tinha criado ali um negócio, sabe? Muito rentável, muito bom. E aí começaram, né? Começaram a chegar os clientes, as coisas começaram a desenrolar, começaram a funcionar. E aí a gente passou pelo primeiro grande problema. A pandemia entrou dentro da empresa e aconteceu o quê? Atingiu funcionários, a gente, os idosos, enfim, uma crise enorme. Então, não é que a gente conseguiu ali resolver tudo. As coisas aconteceram lá dentro também. E muitas pessoas disseram assim, eles vão quebrar, não tem como eles conseguirem passar por essa fase. É início, é impossível. Gente, não é impossível. Quando você foca em alguma coisa, quando você quer alguma coisa de verdade, não existe essa palavra impossível. E a gente conseguiu passar. Então, a gente conseguiu se recuperar, a gente conseguiu uma equipe, a gente conseguiu que os idosos ali se recuperassem. Enfim, as coisas começaram a fluir, né? Depois veio a vacina e, enfim, e eles começaram a ficarem mais seguros, as pessoas também começaram a ter mais segurança e as coisas aumentaram.